Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a esta série do podcast Papo de Psiquiatra sobre mentalização. A gente continua agora com a nossa subsérie, o terceiro episódio, sobre padrões de mentalização em transtornos mentais específicos, em transtornos de personalidade, especificamente falando, esse é o terceiro, a gente falou sobre borderline e antissocial. E aqui uma ressalva vale novamente, tá? A gente não faz o diagnóstico desses transtornos mentais com base no padrão de mentalização. A gente faz isso sobre um outro processo diagnóstico, a gente já teve episódios sobre isso. Agora, concretamente, narcisismo envolve, como a gente já falou também, em uma desregulação de autoestima com estratégias mal adaptativas de manutenção dessa autoestima, em grande medida baseado em expectativas a respeito de si próprio e de uma obtenção de um tratamento especial. E a verdade é, todos nós temos uma autoestima, todos nós queremos admiração, quer dizer, uma experiência humana global, né, da gente esperar, em parte, da nossa autoestima de uma contingência externa, de admiração, conquistas e de expectativa de que os outros nos tratem bem. E, portanto, vários desses padrões que a gente vai descrever aqui no episódio são comuns na população normal, são comuns em pessoas que têm alguns traços narcisistas e são comuns em quem tem narcisismo patológico ou até alteração da personalidade narcisista. Mas a gente não vai fazer diagnóstico por uma questão aqui e acolá. A gente faz sobre um padrão global de funcionamento da personalidade. Isso posto, estou aqui com o Marcos e com o Marcelo para a gente gravar esse episódio sobre os padrões de mentalização do narcisismo patológico. Exato, Pedro. Bom, muito bom estar aqui com você de novo. Quer dizer, só reforçando isso que você falou, é exato. Muita gente pode se identificar com algumas coisas que a gente vai falar. E a gente sabe que existem problemas de personalidade, que não são transtornos de personalidade. Existem traços, existem um monte de coisas. Então não é assim que se faz diagnóstico. O que a gente está falando é como a gente observa os padrões de mentalização no narcisismo patológico. Bom, entrando de novo naquilo que a gente acha didático de falar sobre os polos de mentalização, começando com o primeiro, que é um dos mais óbvios, né? Que é um foco excessivo em si, em detrimento dos outros. Então, usando uma linguagem mais leiga e até pejorativa, as outras pessoas podem perceber que esses indivíduos às vezes são mais egocêntricos, né? Quer dizer, ficam mais valorizando as suas perspectivas, falando dos seus problemas. Por exemplo, quem está numa conversa com um indivíduo que tem essas características exacerbadas pode se sentir não visto, não ouvido. O paciente está falando só de si. Então, pode aquela pessoa que, numa conversa com um amigo, só a pessoa fala, e quando o outro fala, parece que não é ouvido. Então, tem um foco muito exacerbado em si. E daí a gente sabe, não só pela mentalização, por outros estudos também, que acaba o paciente vacilando no sentido de oscilando em polos de se sentir mais grandioso, com aquela autoestima mais elevada, se sentindo, bem, ou como dizem as pessoas de maneira leiga, por cima da carne seca, né? Tem aquele ditado. E às vezes aquilo lá acontece alguma coisa, o paciente se sente mal, por exemplo, alguma coisa na realidade mostra que ele não é tão bom assim, tão superior assim, daí o paciente se sente desvalorizado. Então tem essa oscilação, né, essa que tem a ver com essa super preocupação em você se sentir na postura de superioridade em relação às outras pessoas. Então tem esse foco excessivo em si. Isso, de maneira mais categorial, por assim dizer, é o oposto do que a gente vê em geral no transtorno borderline, que o foco é mais no outro. Claro, né? Na realidade as coisas têm mais nuances que isso. Mas no geral, o paciente ele fica super preocupado sobre si e sobre status em relação aos outros. Então, de novo, claro que a gente falou no episódio anterior sobre transtorno de personalidade antissocial, tem uma preocupação nesse sentido mais em relação a poder, principalmente. Aqui é uma preocupação mais em relação a status. E, de novo, é claro que às vezes as coisas se misturam, né? Mas em geral é um pouco assim. E um ponto desse, continuando o que o Marcelo falou, né, esse polo self, outro, né, si mesmo e outro, em pacientes com narcisismo patológico, tem esse foco predominante no self. E, bom, muitas vezes o terapeuta ele vai tentar fazer esse movimento contrário em relação ao que e o outro, o que você acha que ela sentiu,
O que você acha que ele pensou? Aí é aquela hora que não tem menos curiosidade, né? Bom, ou não me interessa, ou às vezes nem pensou em considerar esse foco no outro. E daí isso impede também o desenvolvimento dessa capacidade de mentalização do outro também. Então eu vejo que muitas vezes, alguns pacientes têm isso muito rígido, mas alguns não. Alguns, eles respondem muito bem a essa estratégia contrária, e isso acaba sendo terapêutico para eles, né? Principalmente para conseguir entender aí o que acontece dentro da mente do outro, né? Para ficarem menos autocentrados e assim por diante. E um ponto que acontece também bastante, bom, tem essa dimensão interna e externa, né? O paciente com narcisismo patológico, ele tem um foco muito grande no externo. Então símbolos, a gente sabe que símbolos de sucesso são muito importantes para eles, então os valores, às vezes dinheiro, carro, poder, acabam sendo símbolos de status e que representam valores para eles. Então esse também seria muitas vezes um prejuízo, porque eles acabam tendo uma dificuldade de, focar, tá, o que os outros sentiram, o que você sentiu. Eles acabam realmente focando mais nesses aspectos externos da experiência, né, compartilhada humana, né? E um outro ponto que é bastante comum também é um aspecto mais cognitivo, né? Então fica uma coisa altamente cognitiva, altamente intelectualizada, muitas explicações sobre o que acontece comigo, com o outro, mas sem contato com a experiência afetiva de fato. Então muitas vezes o terapeuta ele vai também tentar perguntar o que o paciente sentiu, o que o outro possa ter sentido e assim por diante, para tentar fazer esses movimentos contrários para que ele consiga integrar um pouquinho mais todas essas experiências e aprender novas formas de relação. Porque o narcisismo, a rigidez é essa, ele é muito autocentrado, procura ele ficar, obcecado com esse símbolo de sucesso, poder, para se sentir bem, e falta essa atenção para outras perspectivas. E por essa questão muito racional, muito cognitiva, isso passa batido. Então parecem pessoas muito competentes. Você vê os prejuízos interpessoais, nas relações interpessoais, com namorado, namorada, marido, esposa, enfim, né? No trabalho pode acontecer também, mas quando você conversa com a pessoa, assim, você até... Poxa, essa pessoa, ela parece ter uma compreensão sobre o que acontece com os outros, mas é sempre muito intelectualizado. E daí você percebe que, essas regulações emocionais, ou sensação de vazio, tristeza, vão acontecer nesse contexto de ameaça à própria autoestima, né? Quando tem um sentimento muito grande de desvalor, por exemplo. E tem uma questão desse polo, né, cognitivo ou afetivo, e é o que a gente falou nesse episódio do molde de uma mentalização pretend mode, né, que envolve um distanciamento em relação a emoções de vulnerabilidade, que são emoções que são bastante profundas, emoções que se relacionam às dificuldades de obtenção de motivos relevantes da personalidade, aqueles objetivos que o paciente tem, e que são às vezes abstratos, difíceis de descrever, mas que são importantes na prática clínica, a gente perceber o que o paciente espera das relações interpessoais. Pode não soar imediatamente óbvio para as pessoas, mas a gente já falou isso em episódios sobre o narcisismo, e olha que a gente tem muito episódio sobre narcisismo no podcast, que os pacientes com narcisismo, eles estão sob constante estresse, porque eles atribuíram ali para si próprios a obrigação de manter a autoestima deles lá em cima. Isso é uma tarefa inglória, né? E aí, o que acontece quando isso não é possível? Surge no indivíduo emoções difíceis de lidar, emoções com um componente muito interpessoal, raiva, vergonha, principalmente, né? Mas com frequência uma tristeza, uma sensação de ausência de significado e falta de energia e ausência de emocionalidade positiva, que são coisas desagradáveis, sofridas, com um desconforto muitas vezes existencial relevante. E aí o que o indivíduo faz diante disso? Olha a sequência, não conseguiu obter um estado de elevação de autoestima, de sustentação de autoestima lá em cima, não conseguiu obter a validação do ambiente de que o indivíduo ele é muito bom, superior, ou de um tratamento especial que era desejado, surgem essas emoções. O que acontece em seguida com essas emoções? Essas emoções, elas precisam ser soterradas, o indivíduo tem que dar um jeito de não entrar em contato com elas, e aí surge um discurso intelectualizado, pretensamente organizado, razoável aparentemente, muitas vezes complexo, elaborado, longo, que, sob uma perspectiva de não mentalização, nós vamos identificar como um modo de não mentalização de pretend mode. De pretend, como o próprio Marcelo falou no episódio, de pretend quer dizer em inglês fingimento, não um fingimento em relação aos outros, mas é um fingimento em relação a si próprio, dessa recusa, desse enfrentamento evitativo desses estados sofridos e existencialmente profundos, através de uma racionalização que, para o outro, e até para nós clínicos,
princípio, em um primeiro momento, soa muito razoável, soa uma narrativa que faz muito sentido. Ela pode ser superficialmente coerente, mas ela esconde um conteúdo que é o conteúdo a ser trabalhado numa psicoterapia, evidentemente, que se propõe a alguma mudança, como é a psicoterapia necessária para um narcisismo patológico, né? E não meramente uma psicoterapia de validação e conforto, digamos assim. Né? Exatamente, Pedro. E nesse sentido, né, quando o paciente, que nem você falou, do exemplo do pretend mode, finge para si mesmo e fica, que nem você falou, querendo mais resolver o problema sob a ótica de resolver o seu status social, ou seja, resolver como os outros irão perceber você, ou seja, para você não parecer que não sabe as coisas, para você não parecer bobo, para você não parecer inferior. Ou seja, quando você quer resolver tudo sobre a ótica de parecer bem para regular a sua autoestima dessa forma, em geral você não resolve o problema subjacente, ou seja, o problema real, a sua real dificuldade. Bom, usar um exemplo aqui, imagina, sei lá, na nossa área, ou seja, numa área mais científica, alguém está escrevendo um artigo ou fazendo alguma coisa e você quer parecer inteligente ou você quer parecer que você tem um domínio. Então, às vezes, se tem algum erro, em vez de você corrigir o erro pensando qual que é a raiz do problema, você fez uma análise estatística que está errada. Em vez de resolver o problema em si, você quer maquiar a situação para parecer que você sabe. Então, o problema é que quando você faz isso ao longo de muito tempo, você vai criando uma estrutura que não se sustenta, né? Ela não tem uma boa fundação. Ela, na verdade, ela é mais, assim, usando um exemplo meio bobo, mas é muito design para pouca estrutura de fato que se sustenta de bases sólidas, né? E às vezes acontece muito com esses pacientes, é muito preocupante, e às vezes vão chegando nas décadas mais avançadas de vida, tem um alto risco de suicídio, inclusive, quando vai se tocando de que não construiu umas relações familiares mais sólidas, você se focou só nas aparências, às vezes vai caindo a ficha às vezes mais tarde na vida, e esses pacientes eles têm um sofrimento grande, sim, o que é um mito, né? Os pacientes de personalidade narcisista não têm sofrimento, sim, eles sofrem, sim, bastante, e tem um alto risco de suicídio, inclusive, né? Tem até, falando um pouco até sobre os modos não mentalizantes, que a gente conversou bastante aí sobre nos últimos episódios. Quando a gente está falando, por exemplo, em equivalência psíquica, que é isso, quer dizer, o que eu sinto é realidade. Então, alguns pacientes com narcisismo patológico, eles entram nesses estados e eles têm, assim, essas crenças grandiosas, que eles são especiais, que eles são 100% sucesso, perfeito, e aquilo é uma realidade total. E, bom, muitas vezes isso no outro não acaba sendo contingente com esse tipo de emoção, acaba gerando também de algum tipo de conflito, mas o outro percebe isso. E às vezes tem o contrário, é de pensar, desvalorizar completamente o outro. Completamente, como se não tivesse nenhum valor. E isso é uma verdade absoluta para a pessoa. E não tem espaço para dúvida. Daí, evidentemente, a gente vai para o teleológico. Então, o que eu acho que o Marcelo falou também é isso. Porque imagina, a pessoa chega no fim da vida, se não tem esses símbolos de sucesso, significa que eu não tenho valor, que eu não sou nada, que eu mereço coisas ruins e assim por diante, né? Porque eu preciso de algo exterior para comprovar um valor interno meu. Né, um sentimento interno, que seria o modo teleológico que a gente falou. Então, os pacientes eles vão entrando nesses estados não mentalizantes que causam muito sofrimento mesmo, né, causam desregulação. Então, é um problema, enfim, que requer tratamento. Por mais que seja muito aversivo lidar com pessoas assim, porque é isso, você se sente... Você está num foco no self. Então, você se sente invisível. Você está ali, a pessoa está falando sozinha, não tem aquele discurso compartilhado, o interesse por você, né? A pessoa está falando ali num monólogo. Mas é um problema, quer dizer, é um problema aí que tem uma base de mentalização também. E nesse sentido, né, uma coisa que às vezes acaba sendo chocante, assim, talvez para quem não esteja acostumado com pacientes que sofrem com esse problema, é que nem você falou, Marcos, dos símbolos de sucesso e tudo, às vezes é tão grande essa vulnerabilidade de autoestima que o paciente, de fato, concretamente, muitos têm várias coisas concretas e inclusive grandiosas que realizaram ao longo da vida, mas não é suficiente, né? Nunca é suficiente, né? Fica uma
uma espécie de uma certa gula, por assim dizer, por esses símbolos de sucesso que acaba nunca sendo suficiente. Então, na terapia com esse paciente, tem que ser desafiado essas instâncias, por exemplo, do self, que nem vocês comentaram, que a gente tem que contrabalancear esses polos quando eles estão excessivamente num dos polos dos eixos de mentalização. Quando está muito no self, a gente tem que, assim, tentar fazer com que a paciente nos veja os outros, tenha mais curiosidade de saber o que passa na cabeça das outras pessoas. E esse tipo de coisa, porque às vezes o paciente ele, literalmente está numa fantasia mesmo grandiosa, né? Vivendo uma vida de fantasia na cabeça dele, só dando uma olhadinha às vezes para a realidade para ver se condiz com a sua fantasia grandiosa interna, mas não de fato olhando mesmo para a realidade das coisas, né? Aqui voltando para os modos de não mentalização, né, a gente tem uma questão muitas vezes de uma equivalência psíquica, né, do indivíduo ter uma percepção, principalmente para algumas sensações que o indivíduo possa ter, por exemplo, de humilhação interpessoal, de determinado contexto em uma situação interpessoal, sentir que ele foi preterido, não valorizado, colocado de lado, não ter o seu valor reconhecido e ter sensações de estar ali sendo humilhado, né? E dessa sensação interna de ter uma percepção de que aquela experiência ela foi compartilhada pelos outros, de que os outros tiveram aquela intenção, de que o objetivo daquela interação era a humilhação, né? E de que, portanto, tem uma equivalência a ter os estados internos em relação aos estados internos dos outros, né? Com uma suposição que, tipicamente, ela não é flexível, ela é rígida, com uma característica de mentalização ineficaz, de não ter uma postura de dúvida ou de curiosidade, né? E disso, muitas vezes, surgem todas essas emoções de vergonha e de queda de autoestima, né, de uma autoestima que ela é muito contingente ao estado emocional, né? Então fica essa sequência de que se o indivíduo tem uma percepção muito de social slights, aquela desavença interpessoal, de não se sentir respeitado, de sentir que aquilo foi uma experiência de humilhação, de daí ele se sentir envergonhado, daí ter autoestima com uma queda, quer dizer, uma sequência meio automática de ter essa rigidez de achar que essa é uma experiência que foi globalmente sentida pelos outros e que os outros tiveram essa intenção. Uma grande experiência que muitas vezes é avassaladora e que tende a gerar recursos mal adaptativos, comportamentos mal adaptativos para se recuperar, que pode ser uma propensão ao isolamento, uma propensão a entrar em conflito com o outro, por vezes com raiva, por vezes com um cultivo de pensamentos de vingança em relação ao que aconteceu ali, né? Às vezes com fantasias grandiosas por sua vez. Mas você vê que a gente consegue descrever essa sequência através de modos de mentalização ineficaz, né? Exatamente, Pedro. E é interessante esse exemplo porque ele mostra, diferentemente do que é tido como muitas pessoas leigas, né, que o indivíduo com transtorno de personalidade narcisista, ele sofre bastante. Por exemplo, nesse exemplo, como avassaladora essa sensação de humilhação, vergonha nessas situações. Outro exemplo também de como esse paciente pode ter um impacto emocional muito grande do narcisismo patológico tem a ver também com prazer e tédio, por exemplo. Muitos desses pacientes têm uma analogia que eu gosto, que é de um psicoterapeuta chamado Barry Stern, que não é de terapia baseada em mentalização, na verdade ele é de psicoterapia focada na transferência, excelente, com quem eu aprendi muita coisa. Ele fala de uma analogia que ele gosta, que é da dupla hélice do DNA, no caso dos pacientes, né, narcisistas, é uma das hélices, né, uma dessas espirais seria o prazer genuíno nas coisas que a gente faz. Por exemplo, a gente está gravando aqui o podcast, a gente tem realmente um prazer genuíno de estar aqui com amigos falando sobre temas que a gente gosta. E uma outra hélice seria a hélice dos ganhos que você pode ter com isso. Obviamente, nós temos ganhos, né, em gravar o podcast, esperamos que vocês ouvintes também tenham, mas enfim. Do tipo, tem os ganhos que você tem com uma atividade. Você tem a sua atividade profissional que você gosta de fazer, mas você também tem ganhos financeiros, ganhos, enfim, ocupar seu tempo, etc. Mas agora, o que acontece muito com os pacientes com um transtorno de personalidade narcisista ou narcisismo patológico é que eles estão muito
focado, eles têm só uma dessas hélices, muitas vezes, que é desses ganhos, assim. No caso do ganho de status, de ganho de aparências, de ganhos de ser vistos como alguém, referência na área, esse tipo de coisa, mas não tem tanto ganho primário, o ganho do prazer. E daí esses pacientes às vezes acabam tendo muita sensação de vazio, tédio, de não ficar plenos nas coisas. Então, de novo, né? Muitas vezes há vários símbolos superficiais, o paciente se queixa, mas muitas vezes há símbolos superficiais de sucesso, mas nunca é suficiente. Talvez um dos motivos é porque não tenha tanta autenticidade nas coisas que você está fazendo, você realmente gostar do que você faz, esse tipo de coisa que tem que ser buscado na terapia. Detalhe, isso dá um tema para um outro episódio inteiro, mas em geral não é isso que a gente busca com os pacientes nas primeiras sessões, tá? Só para vocês saberem de curiosidade, não dá. Seria utópico. Muitas vezes nas primeiras sessões a gente tenta fazer com que o paciente tenha de fato uma sensação um pouco mais de controle sobre as coisas que estão acontecendo na vida, mesmo que seja um controle mais superficial, para depois você engatar em esses ganhos mais profundos. Beleza, pessoal. Esse foi o nosso episódio aqui. Só vou terminar com uma provocação, né? Que talvez a gente tenha uma sociedade que, até por exposição em redes sociais, valoriza muito essa segunda hélice, da dupla hélice, né? Em detrimento da primeira. E que esse componente que foi muito importante aí, é muito relevante para os pacientes que têm narcisismo patológico, talvez tenha adquirido quase uma característica endêmica na sociedade hoje, né, das pessoas não se sentirem bem se elas não têm uma exposição e uma validação externa, assim, e com o esquecimento da primeira hélice, que é a que tem relação com saúde mental, felicidade, florescimento e tudo mais, né? Bom, mas isso fica para outros episódios aí. A gente agradece a audiência, coloque em dúvidas, questões, outros temas e vamos em frente. E até mais. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até o próximo, pessoal. Obrigado.